Nós vamos continuar aqui o nosso check-up. Estamos numa série e eu vejo o momento das séries como um check-up. Igreja saudável, e nós pertencemos a um corpo, nós temos um corpo, pertencemos a um corpo, e agora nós estamos tratando esse corpo para que ele não adoeça, e isso é prevenção, isso são exames de rotina. E eu queria saber, quem aqui gosta de fazer exames de rotina? Você gosta? Quem aqui tem tempo para isso? Para fazer exame de rotina? Quem aqui começa e vai até o final? Oh, tem uns corajosos ali. Pois é. Mas você já passou, ou já começou um dia em que você estava muito cheio de coisas para fazer, mas muito cheio mesmo, daquele tipo que você não sabe por onde começar, o que fazer primeiro. Você passa o dia fazendo muita coisa, e quando chega em casa à noite, você tem a impressão de que o que você fez não foi nem a metade, ou que o que de fato você fez não era tão importante, não precisava, e que tinha coisa muito mais importante para ser feito. Você já teve essa impressão? Já aconteceu com você? Pois é, meus irmãos, a gente pode passar muito tempo da nossa vida desse jeito, muitos anos, mas isso adoece, e não adoece só o corpo, adoece o corpo, adoece a alma, adoece o espírito. Vamos fazer um check-up, vamos começar, vamos até o final, vamos fazer aqui um exame preventivo. Nós vivemos dias muito intensos, é muita coisa, é muita urgência, muitos afazeres, muita correria, e no meio daquela correria, tentando fazer o que a gente julga importante, necessário ou prioridade, tem muita intervenção, tem muita coisa para parar a gente, para te desviar o foco. São necessidades. E essa palavra foco, a gente quase não fala nisso, né? A gente sabe que a gente precisa manter o foco, precisa manter o olhar, a visão, mas a gente quase não fala nisso. E falando em foco, o que seria então mais importante ou de extrema prioridade para a vida de um cristão? Pense aí. Você é um cristão. Você deve ter algum conceito, alguma resposta para isso. O que é prioridade na vida de um cristão? Talvez aqueles mais tradicionais vão dizer o seguinte: pregar o evangelho. Sabe por que Jesus te salvou? Sabe por que Jesus permite que você seja comparado com Ele? Sabe por que Jesus permite que você seja chamado de cristão? Para que você tenha um relacionamento com Ele. A resposta sobre o que seria prioridade para um cristão é vida devocional. Isso é prioridade. Sem vida devocional, você não prega o evangelho. Sabe por quê? Porque você não conhece o evangelho. Você não sabe o que é o evangelho. Você não vive o evangelho.
Você vai vender um produto que você não acredita, que você não comprou, que você não usa. Você não vai vender. Deus te chamou para Ele. Jesus desceu dos céus à terra para te ter, para estar com você, para que você permaneça ligado nele. Recentemente eu ouvi desse Jesus: eu não quero escravos, eu prefiro família, eu prefiro amigos. Nós precisamos olhar com seriedade para isso. Nós precisamos ver essa questão como prioridade. E eu peço para você, não procrastine. Isso é pecado. Não deixe para amanhã. Não importa a sua correria. Não importa o quão atarefado você acordou ou vai acordar amanhã. Nós devemos olhar para a nossa rotina diária e separar um tempo de qualidade para estar com o Senhor. Mesmo que isso seja difícil, comece. E eu tenho certeza que o Senhor vai te dar mais sede, vai te dar mais fome e vai te dar mais dele mesmo. Nós devemos permanecer. Jesus disse isso: nós daremos frutos, e frutos que permanecem, se permanecermos ligados nele. João 15, estava aqui embaixo, não está mais, tinha uma fitinha aqui com o nome, João 15, né? Igreja Saudável. João 15, guarde esse texto, se você quiser pode até abrir. João capítulo 15. Esse texto nos despertou para a série e vai nos guiar até o final dela. João capítulo 15. Para o exame que nós vamos fazer hoje, para o preventivo que nós vamos fazer hoje, a gente precisa de um referencial de vida devocional que nos inspire, que nos motive, que nos dê a certeza de que é possível ser íntimo de Deus, ter intimidade com Deus é algo possível, é algo que pode ser desejável por mim, por você. Nós precisamos de um exemplo que nos inspire, que nos motive, que nos mostre, nos prove que ter intimidade com Deus é algo imprescindível para a vida cristã e para uma vida saudável, para uma igreja saudável. E nós temos na Bíblia muitos exemplos, muitos homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que andaram com Deus. Mas, para o exame de hoje, a vida devocional de Jesus foi o exemplo escolhido, e por isso nós vamos precisar vasculhar as Escrituras para a gente fazer esse exame. E vale ressaltar que esse exemplo que nós escolhemos não é um exemplo menos humano, de maneira nenhuma. Por isso, meus irmãos, talvez a pregação seja diferente do que você está acostumado, talvez a exposição seja diferente. Hoje nós não vamos fazer muitas aplicações, porque eu queria falar de uma pessoa. Eu vou falar de uma pessoa. Se estiver bom para você ou não, vai ser assim. Eu vou fazer poucas aplicações. Não tem aplicação para fazer, porque eu estou lhe mostrando um exemplo. Rogo a Deus, ao Senhor Todo-Poderoso, que esse exemplo te inspire, te motive.
Vamos ler? João capítulo 15, dos versículos de 7 até o 10. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e o seu amor, ou no seu amor permaneço. Amém? Que Deus nos ilumine. Eu quero saber quem aqui já teve essa dúvida. Você pode levantar sua mão, tá bom? Vamos interagir, não tem problema. Não fique no anonimato não, tá? Eu já tive essa dúvida. Eu quero saber quem já teve essa dúvida, ainda que como um novo convertido, ou já depois de algum tempo de crente, ou quem ainda não é crente, ou pertence a alguma igreja evangélica, ou congrega em alguma igreja evangélica que nos visita. Se você tem essa dúvida também, você já ouviu falar de Jesus, não é? Me diga, por que Jesus orava? Por que Jesus jejuava? Por que Jesus ia aos cultos? Claro, ele ia nas reuniões nas sinagogas, e isso era o culto judeu. O culto dos judeus era assim. Nós sabemos e dizemos, cantamos, lemos, ouvimos, Jesus era Deus. João disse isso: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por que Deus orava para Deus? Por que Deus jejuava para Deus? Por que Deus cultuava Deus? Você já teve essa dúvida? Eu quero dizer para vocês que as coisas não mudaram muito dos tempos de Jesus até aqui, quando se trata de disciplina espiritual. O que é disciplina espiritual, pastor? Disciplina espiritual é aquilo que a gente chama de vida devocional, ou as ações que fazemos e que fazem parte de uma vida devocional. A leitura da palavra, isso sustenta a fé, a oração, o jejum, as boas obras. O ajuntar-se, o reunir-se, ou, resumindo, a comunhão. As coisas não mudaram muito dos tempos de Jesus para cá. Nem na questão da negligência, porque se naquele tempo as pessoas falhavam, nós também falhamos hoje. E se naquele tempo haviam aqueles que eram chamados de legalistas, e se haviam naquele tempo aqueles que o próprio Jesus denunciou e os acusou de hipócritas, ou seja, aqueles que tentavam encobrir os seus erros, as suas falhas de caráter, através de uma vida de devoção, de práticas piedosas, na frente dos outros, para as pessoas verem. Quanto mais hoje também. Os templos estão cheios de pessoas assim, legalistas e hipócritas. Pessoas que estão ali para encobrir uma multidão de pecados, porque julgam que, sendo visto pelos outros num local público ou num local onde se adora a Deus, ele também é tido como um santo ou como um crente em Jesus Cristo.
mas que por trás não mudou muito. Basicamente, naquele tempo, as práticas de justiça daquele povo eram as orações, era o jejum e as esmolas aos pobres e necessitados, aos mendigos, às viúvas, enfim. E Jesus, ele não deixou de praticar essas coisas. Pelo contrário, ele praticou. E como ele praticou? E ainda mais, ele nos fez ver como a prática dessas coisas pode afetar o nosso coração. Por que Jesus orava? Eu vou dizer o que eu acho, o que eu penso. Jesus, o homem, orava para não perder a sua identidade. Ele orava para não perder a sua comunhão. Ele orava para não perder a sua identificação com o céu. Por isso. E através da vida devocional de Jesus, ele me ensina que oração é muito mais do que falar, pedir, falar, pedir, pedir, falar. É assim que a gente acredita que é oração. Nós pensamos que oração é o hábito de falar, é o hábito de pedir, é o hábito de falar, é o hábito de pedir. A gente faz até caderninho, sabe para quê? Para falar, para pedir, para falar. Mas com Jesus não era assim. Porque relacionamentos puros, relacionamentos sinceros, relacionamentos amorosos, despretensiosos, relacionamentos codependentes, ou seja, recíprocos, eles não dependem só de palavras. É preciso desejar estar perto para sentir o prazer de uma boa companhia. É preciso desejar proteger para se sentir também protegido. É preciso desejar amar para também se sentir amado. E é preciso sim desejar falar para também ser ouvido. E desse jeito, dessa forma, Jesus agia, e isso lhe deu uma certeza. Ele diz o seguinte: por causa disso, eu e o Pai somos um. Você pode dizer isso? Eu não quero que você repita, eu quero que você pense. E será que, pela sua vida devocional, você pode chegar a essa conclusão e dizer: eu e o Pai somos um? Na música que nós ouvimos agora há pouco, diz que a sua vontade, ou seu desejo era fazer a vontade do seu Pai. E o que passasse disso, ele deixava para trás. Eu vou falar para vocês das orações de Jesus. Porque quando se trata de práticas devocionais na vida de Jesus, o que é mais notório na Bíblia é a sua vida de oração. Ele se identificou com o Pai, com o céu, logo cedo na sua vida. E ele se identifica conosco de forma intencional.
tanto de forma carnal como moralmente falando, porque ele foi gerado como um homem e ele tomou voluntariamente a relação de filho para pai. Ele levou isso muito a sério. Ele aprendeu o que seja obediência e se sujeitou. Então, como ele mesmo disse, ele não veio para fazer a sua própria vontade, ele veio fazer a vontade de outro. E por isso ele orava, porque ele confiava na providência daquele outro, a quem ele chamou de pai, nos ensinou a chamar de pai. Eu não vim fazer minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu pai. Então eu confio, ele se entregou a essa vontade. E o reconhecimento assim, ele confiou tanto na provisão, na providência vinda do céu, que ele deu graças, ou dava graças, pelo alimento. Tem um relato na segunda multiplicação dos pães, né, dos peixes, lá em Mateus, no capítulo 15, ele diz, ou o texto diz, que depois, né, tendo partido o pão, ele deu graças. Ele agradecia, porque era providência. Ele também agradeceu, sabe pelo quê? Pela oportunidade de mostrar, ou de se mostrar publicamente, como alguém que estava associado a Deus, relacionado com Deus. Ele fez isso por ocasião da morte de um amigo, Lázaro, um amigo lá de Betânia, que sempre o recebia. E ao saber que o amigo tinha morrido, ele mandou que se tirasse a pedra do sepulcro quando ele chegou, e aquela multidão estava ali já há alguns dias. E a oração dele foi a seguinte: Pai, eu te agradeço porque me ouviste, e eu sabia que me ouvirias, mas eu disse isso, Senhor, para que o povo que aqui está possa crer que tu me enviaste. Muito obrigado. É muita confiança, meus irmãos. Você lembra de alguma situação na sua vida onde te identificaram com Jesus em algum momento? Seja para uma necessidade, ou seja para um momento de escárnio, de gozação. Você deu graças por isso? Você agradeceu ao Senhor? Eu me lembro uma vez, e isso ficou muito marcado na minha memória. Eu já fui outras vezes, mas a primeira, não é? Quando eu fui visitar uns enfermos ali no hospital de urgência. Na verdade, eu fui visitar um enfermo em particular. Fui relutante, ou relutei depois de alguns convites, mas fui. E não consegui sair de lá no tempo que eu queria. As pessoas fizeram essa identificação não só porque eu manuseava a Bíblia, mas por causa da oração, porque eu não me contive naquela enfermaria com muitas pessoas. Não deu para segurar a emoção diante dos problemas ou diante da fragilidade humana ali exposta naquelas camas, naqueles leitos. Eu não tive como conter a emoção diante de uma mãe que estava prestes a perder o filho, diante daqueles que estavam ali com seus entes queridos. E as pessoas dos outros quartos, das outras enfermarias ficaram sabendo e foram lá e me chamaram, e eu saía de um quarto para o outro, e o cara que expulsa o povo depois do horário de visita não me expulsou. E eu dei graças a Deus. A minha esposa ficou do lado de fora, já estava dentro do carro, junto com a irmã que tinha me levado lá, e elas estavam esperando.
E a Socorro disse: o que é que a irmã está fazendo? E a irmã, como quem já sabia de tudo, disse: deixe, irmã, deixe. Já me identificaram com Jesus para tirar onda, para fazer gracinha, piadinha, para me desafiar. E as palavras do Senhor foram as seguintes: bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem, ou levantarem qualquer tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas antes de vocês. Eu me lembro de um tempo em que era meio que constrangedor, as pessoas eram mais modestas na sua maneira de expressar a fé publicamente, né? Era uma coisa assim meio que discreta ou quase inconcebível para muitos esse negócio de orar publicamente, por exemplo, num restaurante, quando a comida chegava. Mas eu vejo que hoje o mundo precisa ver isso, a gente não precisa se esconder. Deus é a nossa fonte de bênçãos. Se nós recebemos um alimento, por que não recebê-lo com agradecimento, não é? Mesmo que seja público. Nesse caso, ainda vão existir os hipócritas, ou aqueles como os fariseus daquele tempo, que farão questão, talvez vão subir numa daquelas cadeiras no restaurante, ou em cima da mesa e dizer: Deus, muito obrigado. Ainda vai ter esse exibicionismo, mas quem recebe é Deus, então Ele é quem filtra. Mas se precisar de algo mais intenso, o Senhor diz para a gente se trancar no quarto e fazer isso em secreto, não é? Agora, uma oração de Jesus que me chamou muito a atenção, depois que ele valoriza a pessoa de João Batista, ele diz: olha, dos nascidos de mulher eu ainda não vi um igual a ele. E depois dele ter proferido aqueles ais, ou aquela condenação para algumas cidades como Cafarnaum, que era uma cidade querida dele, Jesus morou lá. Cidades como Betsaida, como Corazim, cidades ricas, cidades com muita gente, e cidades onde se operou muitos milagres, muitos sinais vindos do céu. E depois de ter feito isso, Jesus, ele faz a seguinte oração. Bora acompanhar comigo? Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Mateus 11, o versículo 25 em diante, ele ora da seguinte maneira: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do meu agrado, ou foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Essa oração me chamou a atenção, meus irmãos, porque Jesus, ele deu graças por um propósito que foi partilhado com ele, a respeito da verdade, a respeito da vontade do Pai. Deus partilhou com ele. Ele disse: Senhor, muito obrigado, porque essa verdade, ela está escondida dos orgulhosos, porque são tão orgulhosos, são tão confiantes de si mesmos que não conseguem enxergar. Obrigado, Senhor, porque é uma coisa tão real, tão visível, tão palpável, tão óbvia, mas que os olhos deles não conseguem ver, porque só conseguem ver a si mesmos. Eles não querem boas respostas ou respostas dos outros, eles têm todas as respostas, mas o Senhor revelou a estes humildes
a estas criancinhas que estão aqui, ele se referindo à humildade do povo, a estes pequeninos, porque eles te buscam. Agora pense, não seria bom se Deus compartilhasse seus planos conosco? E não seria bom ainda mais se Ele nos autorizasse a revelar esses planos às pessoas que buscam a verdade com humildade no coração? Essas pessoas que buscam a verdade com humildade no coração, meus irmãos, elas nos rodeiam. Elas moram ali no mesmo quarteirão. Nós nos encontramos com elas a todo instante. E a gente não tem muita coisa para revelar para ela, porque a gente não recebeu de Deus, a gente não ouviu de Deus. Está acontecendo alguma falha na comunicação. O que me chamava a atenção, o que me chama a atenção na vida devocional de Jesus é que ele buscava o Senhor para iniciar o seu dia, para iniciar o seu trabalho, para cumprir a sua missão, para dar um expediente. Ele passou a noite toda orando, quando foi escolher aqueles que ele quis que estivessem, que andassem com ele, como ele mesmo diz lá em Marcos: eu os escolhi para que vocês estivessem comigo, falando dos 12. Aí você vai tentar imitar Jesus passando a noite orando, naquilo que você chama de vigília de oração, ou de joelhos, se martirizando. Você acha que Jesus passou a noite todinha orando, daquele jeito que eu falei no começo, falando, pedindo, falando? Jesus se levanta cedo, ainda de madrugada, para estar com o Pai. Sabe para quê? Para desfrutar de uma boa companhia, para amar e ser amado, para se sentir seguro, para obedecer, para receber instrução. Lembram que eu disse que ele confia na providência do céu? Alguém do céu, o próprio Pai, porventura, num dado momento, disse: filho, escolhe alguém para andar com você. Como eu vou fazer isso, Pai? Eu digo: chega mais, eu quero conversar contigo, eu vou te dizer quem você vai chamar. Isso é intimidade. Depois de expulsar demônios, depois de curar muitos enfermos, depois de curar, isso no mesmo dia, depois de curar a sogra do seu amigo, ele se levanta cedo, ao invés de acrescentar mais algumas horas de sono, e vai estar com o Pai. O pastor, escritor do Ministério de Igreja em Células, o pastor Ralph Neighbour, ele disse o seguinte, numa das suas obras: se você tem que fazer uma escolha entre orar e fazer, escolha orar. Sabe por quê? Porque você vai realizar mais, você alcançará muito mais quando estiver fazendo, porque você orou antes. E eu queria aproveitar, estamos no ano comemorativo dos 500 anos da Reforma Protestante. Eu queria citar Martinho Lutero, porque Martinho Lutero também foi um exemplo de vida devocional, porque ele disse o seguinte, que quando ele estava muito atarefado, ele tinha muita coisa para fazer, ele precisava ir de umas 3 horas com Deus, no mínimo. Ué, mas se ele não estava atarefado? Ele disse o seguinte: olha, quem trabalha muito tem que orar em dobro. Mas se você ganha por hora, talvez você é um vendedor, você é um comissionado, você vai dizer assim: pastor, isso é loucura. Se eu passar 3 horas orando, como é que eu vou alimentar minha família? Você ainda está pensando em falar, pedir, falar.
que fazer quando a gente não sente vontade de orar, hein? O testemunho de Lutero é inigualável, porque ele disse o seguinte: olha, nesses momentos, quando eu não estou com vontade de orar, eu pego o meu livro sagrado, eu vou para o meu quarto, ou então, conforme o dia ou a hora, eu procuro um canto sossegado e passo a recitar para mim mesmo, oralmente, ou seja, né, em voz alta, trechos dos Salmos, dos 10 Mandamentos, e dependendo da minha disponibilidade de tempo, eu cito também Jesus Cristo, ou seja, as falas de Jesus estão registradas nos Evangelhos. Eu falo para eu ouvir, eu cito para mim mesmo as falas de Paulo, dos profetas, como as crianças fazem assim também. E aí eu percebo que oração para Lutero era fruto da palavra. O desejo de orar vinha da palavra, da leitura da palavra. Essas coisas se complementam. Perceba que ele fazia isso quando ele não estava com vontade de orar. E ainda sobre Lutero, né, sobre lutar, como lutar em oração, ele diz que é bom que você faça de manhã cedo. Faça da oração a primeira atividade e da noite a sua última atividade. E previna-se, sabe por quê? Porque vão vir pensamentos falsos e enganosos, seja de você mesmo, seja de outras pessoas, que vão dizer o seguinte para você: ó, espera um pouco, daqui a 1 hora, né, você pode orar, ou então você diz para ele: não, agora não, daqui a 1 hora eu oro. Espera aí que eu tenho que resolver uma coisa aqui, daqui a pouco eu oro. Esses pensamentos virão. E sobre Jesus, meus irmãos, eu vejo um Jesus cansado, estafado de um dia de trabalho, de um dia de combate. E o cansaço que destrói a mim, que derruba você todos os dias. Ele encontrava Jesus orando. Depois que Jesus ouviu falar da morte de João Batista, Jesus procurou solidão, mas aí ele foi tragado por muita gente, por uma maré, uma enxurrada de gente. Isso quando ele estava tentando se retirar. E aí ele teve que ficar com aquela multidão, e ele curou os doentes daquela multidão, ele alimentou aquela multidão. E aí depois que ele despediu a multidão, despediu os seus discípulos: olha, subam aqui no barco e vão, dê um tempo. Alguém porventura pode ter pensado: ele vai dormir, ele vai descansar. Ele procurou um local, um monte. Mateus capítulo 14 registra isso. E ele foi orar. Porque estar com Deus, estar com o Pai, era revigorante para ele. Se você pensar em oração da maneira como eu já falei, eu não vou ficar repetindo mais do que o que eu já repeti, você não vai aguentar. Você não vai encarar, você não vai querer esses exemplos. Porque se você está cansado e estafado, isso não vai servir para você. Você quer dormir, você não quer ficar falando, pedindo, falando, porque isso cansa. Mas perceba que Jesus desejava isso porque a presença de Deus o revigorava. Algum incrédulo pode pensar assim: não, pastor, ele ia para o monte porque ninguém ia ver ele lá, ele ia puxar um ronco, ele ia dormir. Ninguém estava vendo. Mas eu tenho exemplos práticos. Esse negócio de compartilhar a vida é bom, sabe? Esse negócio de discipulado é bom. A gente fala, mas a gente também é ouvido, isso é bom. Compartilharam comigo que... E olha só, quem compartilhou comigo é alguém apaixonado por dormir. Ama dormir. E sempre achou um saco esse negócio de acordar cedo. Tem alguém aqui assim?
A irmã desdobrou ali, ia levantando a mão, né? Essa pessoa amava dormir, achava um saco esse negócio de ter que acordar cedo. Mas compartilha que agora, sem despertador, às 5 da manhã, ela acorda, porque aprendeu que não dá mais para negociar. Essa é uma hora muito preciosa para ser desperdiçada. E todo dia Deus tem lhe dado mais fome, mais sede, tem lhe dado mais da sua presença. O resto do dia para essa pessoa se torna mais leve. Esse é um depoimento. Eu fiz questão de colocar essas palavras. Porque começa com um pão diferente desse pão que você compra na padaria. É um pão vindo do céu. Um pão que revigora, que transforma, que encoraja, que traz refrigério. Diferente de quando fazia o caminho inverso e deixava para as últimas horas do dia, depois do cansaço, para ter esse momento, ou seja, pegava o que sobrava para poder dedicar ao Senhor, e ao invés de uma vida devocional saudável, se tinha uma vida de murmuração, de descontentamento. Em Deus nós também temos o nosso descanso, meus irmãos. Ele disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A presença de Deus, o estar com Deus. Como você vai fazer isso? Como você vai descobrir como é isso? Isso é pessoal e intransferível. Eu estou lhe dizendo como Jesus fazia. E as orações de petições, as intercessões, como nós as conhecemos, também estavam presentes na vida de Jesus. Ele se preocupou com os outros, meus irmãos. Olha, ele não usou o seu poder para fazer milagre nele mesmo. Isso seria pecado. Ele não podia, moralmente falando, fazer isso. O diabo até tentou, mas ele disse não. Não, porque não é a vontade do meu Pai. Eu desci aqui com outro propósito. Ele orou por Pedro, de forma particular. E se você quer saber se Jesus era um homem de oração, eu quero ler mais um texto, quero que você leia comigo, Hebreus capítulo 5, versículo 7. Hebreus capítulo 5, versículo 7. O escritor de Hebreus, ele responde. Hebreus 5, 7 diz: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em voz alta e com lágrimas. Ele ofereceu para quem? Àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Meus irmãos, até a ressurreição de Jesus foi conquistada com oração, foi conquistada com intimidade. Jesus orou por seus amigos, por seus discípulos, e só no último dia, ou seja, porque o último dia, a sexta-feira, começava na verdade na quinta-feira à tarde, à tardinha. Só nesse dia ele orou 3 vezes. Ele orou no cenáculo, ele orou no Getsemane, ele orou no Calvário. O cenáculo, aquele lugar que eles arranjaram, que eles alugaram talvez, para poder ter aquele tempo especial ali, o último momento, a ceia, naquela sala ali com os seus amigos. Ele orou por eles, ele orou também por nós. Ele orou por nós. No Getsemane ele orou por ele mesmo. Ele disse: olha, Pai, se for possível, passa de mim esse tormento, essa agonia, mas que se cumpra a tua vontade, é o mais importante, Senhor. E na cruz ele orou, no Calvário ele orou por ele também. E lá na cruz, interessante, ele orou pelas pessoas que estavam ali, perdoando-as ou clamando o perdão do Pai.
orou também por ele. Jesus necessitava de tempo com Deus. E se Jesus necessitava, quanto mais nós, meus irmãos. Pastor, é só oração? Eu digo, não, Jesus também jejuou. No início do seu ministério, depois de ser batizado, ele sentiu o desejo de fazer o que Moisés, o que Elias também fizeram. E ele fez isso não na frente das pessoas, não em praça pública, não nos locais públicos, ele procurou o deserto. E eu volto a dizer para vocês, ele não passou pelos vilarejos para se alimentar, para enganar. Quem que você vai enganar num deserto, gente? Ele jejuou. No Velho Testamento, o jejum estava associado com 3 coisas: a tristeza, ao perdão, né, ou a confissão de pecados, o pedido de perdão, e busca. Os judeus jejuavam para buscar a presença de Deus, para ter intimidade com Deus. No Novo Testamento, você não vê relatos instigando as pessoas a orar. Mas os fariseus também, eles tinham transformado a prática do jejum num circo, num ritual, num espetáculo. Jesus os repreendeu e disse que isso deveria ser feito em particular. Isso era muito pessoal. Ele também ensinava que o jejum deveria ser feito em ocasiões apropriadas e em tempos de aflição. Jesus frisou o propósito. Quando foram criticados, isso é muito engraçado, os discípulos de João Batista oravam e jejuavam, mas esses teus discípulos aí, eles só comem, só bebem. E Jesus disse: como é que alguém tem coragem de privar os convidados do noivo de comer e beber enquanto o noivo está com eles na festa? Agora preste atenção, porque o noivo vai ser retirado deles, e quando o noivo for retirado deles, aí sim vocês vão ver os meus discípulos jejuando. Jesus frisou o propósito, ele disse: olha, não é para ser um ritual, uma coisa mecânica. Eu me lembro da Semana Santa, da sexta-feira da Paixão, quando eu era criança, na minha casa se fazia o jejum, na sexta-feira da Paixão, porque a tradição mandava fazer o jejum. Mas por que jejuar na sexta-feira da Paixão um Cristo que morreu, mas que ressuscitou e que está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso? Para cumprir tradição? Essa tradição não é nossa. Isso é tradição para alguém que ainda está prestes a ir para a cruz. É um tempo de aflição, então vamos jejuar, porque esse coitado vai ser decapitado. O nosso Deus não está pregado no madeiro mais. Mas Ele disse: no mundo vocês terão aflições, e o Espírito que habita em vós, e digo eu, vai lhes direcionar um jejum verdadeiro, nos tempos de aflição, e para buscar intimidade com Deus. Jesus fez isso. Jesus lia a Bíblia, pastor? Meus queridos, Jesus, ele era um bom judeu. E se ele era um bom judeu, tudo bem, ele era de família simples, família humilde, mas lembre-se que ele era um primogênito. E se ele era um primogênito, eu digo para você, que ele lia a Bíblia quando ele ia à sinagoga, porque ele não teve, ou as pessoas do seu tempo não tiveram o privilégio de ter Bíblia NVI, revista e corrigida, revista e atualizada, Bíblia do jovem, do adolescente, da mulher, do homem que ora, da mulher que ora, Bíblia de pequeno grupo, Bíblia, que mais? Capa dura, capa mole, com zíper, sem zíper, não. Os pergaminhos, depois de compostos ou copiados pelos escribas, iam para as sinagogas, para os templos, para os locais de adoração. Mas lembram que eu disse para vocês? Ele era um primogênito. E se ele era um primogênito, o seu pai lhe ensinou a Bíblia.
Jesus sabia a Torá judaica, ou seja, os 5 livros escritos por Moisés, o Pentateuco. Jesus sabia os Salmos, sabia os livros da sabedoria, dos provérbios. Jesus conhecia os proféticos, os poéticos, e ele tanto conhecia, que ele foi reconhecido até pelos fariseus como um rabi, ou seja, como um mestre. Ele combateu Satanás com a palavra. E Jesus pregou nas sinagogas, inclusive na sua própria cidade. Que eu registrei, Jesus fez menção ao Gênesis, Jesus fez menção a Moisés, Jesus fez menção ao dilúvio de Noé, Jesus fez menção a Abraão, a Sodoma e Gomorra, fez menção à mulher de Ló, ao maná que desceu do céu, a Davi, a Jonas, a Daniel, a Isaías. Jesus lia a Bíblia, Jesus conhecia a Bíblia, e ele para mim foi um maior exemplo de devoção. Eu não poderia deixar de ler com os irmãos a oração que ele fez. Leiam, João capítulo 17, vamos ler, João capítulo 17. João capítulo 17, o meu maior exemplo de devoção, fez essa seguinte oração, no versículo 20. Depois que orou pelos seus discípulos, ele disse: minha oração não é apenas por ele. Jesus estava falando com Deus. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim. Aquele povo lá do Renascença, por meio da mensagem dos meus discípulos, dos meus apóstolos. Versículo 21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Interessante que Paulo disse a respeito de Deus, lá em Romanos no capítulo 8, que Deus nos conheceu bem antes, de antemão, nos conheceu e nos predestinou a sermos conforme Jesus, o seu Filho. E Jesus orou dessa forma: Senhor, que eles sejam um contigo, como eu sou um contigo, que tu esteja neles, como eu estou em ti, tu estás em mim. Sabe, Jesus nos colocou nessa relação de amor, de intimidade que pertencia a Ele. Eu quero tomar aqui emprestadas as palavras do pastor Max Lucado, para encerrar esse momento, para dizer para vocês que essa vida de devoção de Jesus lhe garantiu um coração bem diferente do coração humano, do meu coração, do seu coração. Não quer dizer que o nosso coração deva permanecer como ele está. O coração de Jesus foi puro, porque milhares de pessoas adoraram o Senhor e ele preferiu ter uma vida simples. Muitas mulheres atendiam a Jesus e ele não foi acusado de pensamentos ou práticas luxuriosas. A própria criação dele desprezou ele, mas ele, antes disso, antes deles desprezarem, ele os perdoou. Antes que nós chegássemos a pedir misericórdia, Senhor, ele nos perdoou. O coração de Jesus foi pacífico, ele tinha paz. As pessoas se preocupam com, ou os seus discípulos na época se preocupavam muito com alimentar as pessoas, provisão. E Jesus não, ele agradeceu os problemas. Os discípulos, eles gritavam de medo diante de uma tempestade, e Jesus dormia. Pedro levantou a espada para enfrentar os soldados, Jesus não, ele levantou a mão, foi para curar. E o coração de Jesus tinha paz.
O que vocês acham que Jesus fez, ou como ele agiu quando os discípulos dele, naquela noite que ele fez essa oração, abandonaram ele? Quando Pedro negou Jesus, será que Jesus perdeu a paciência? Quando os soldados cuspiram no seu rosto, será que ele vomitou fogo sobre eles? Não, Jesus não fez isso. Ele tinha paz, ele os perdoou. O coração de Jesus estava cheio de propósitos. A maioria das vidas se planeja para muita coisa, mas nada consegue. Jesus, ele planejou a sua meta a vida toda. Jesus se concentrou. Ele não chegou a ser alguém enjoado, alguém indesejável. Pelo contrário, ele era muito querido. As crianças adoravam a sua presença, a sua companhia. Jesus, ele teve um olhar singelo para os lírios. Ele conseguiu ver beleza nos campos e beleza em nós. Imagine viver mais de 3 décadas ali, entre o pecado, entre esse lamaçal de coisa ruim, de podridão humana, e ainda encontrar beleza em nós, ao ponto de dizer assim: eu vou me sacrificar por eles, eu vou. Pai, está consumado. O coração dele foi muito espiritual, meus irmãos. Agora eu pergunto para você, o que aconteceria se Jesus se convertesse em você? O que aconteceria se Jesus se convertesse em você? Que tal 24 horas por dia, Jesus vivendo em você, ele se levantando ali na sua cama, andando com os seus sapatos, vivendo na sua casa, seguindo o seu horário, tendo o seu chefe como chefe, a sua mãe como a mãe dele, as suas dores, com exceção de uma coisa: você ia dar férias, dar folga para o seu coração. O coração que ia habitar no seu corpo era o coração de Cristo. Então as suas prioridades seriam governadas pelas ações de Cristo, ou do coração de Cristo. As suas paixões seriam impulsionadas pelas decisões de Jesus. O amor de Jesus ia direcionar a tua conduta. Como é que seria? Me diga, meus irmãos. As pessoas, será se elas notariam alguma diferença? Eu quero encerrar com esses questionamentos aqui. A sua família veria algo novo em você, se você se parecesse com ele? Seus colegas no trabalho iriam perceber alguma diferença? Que tal? Perceberiam alguma mudança? Será se eles te tratariam da mesma maneira? Será se seus amigos iam detectar? Será se eles seriam tratados de uma forma diferente por você? Será se eles receberiam perdão, atenção? Como você se sentiria? Como essa mudança ia alterar o seu nível de tensão, de ansiedade? Essa explosão de temperamento, essa ira, essa grosseria, essa inquietude que habita em você. Será que você dormiria melhor? Será que você ia parar para contemplar o pôr do sol? Será que você teria uma visão diferente sobre a morte, sobre os impostos, sobre o trânsito? Você faria o que você planejou para fazer durante um dia cheio? Será? Obrigações, encontros, saídas, compromisso. Como é que Jesus se apoderando do seu coração, como é que seria a sua vida? Como você agiria? Você, jovem, como é que seria? É interessante a gente perceber que, certa vez, os pais de Jesus perderam ele no meio do povo. Eles procuraram em vários lugares e eles encontraram Jesus aonde? No templo. No templo. Não foi depois de algumas horas não, procurando. Eles encontraram Jesus no templo. E na nossa juventude é assim. Os nossos pais, eles exercem autoridade sobre nós, eles nos governam. Mas vai chegando um momento, né, em que nós vamos tomando de conta da nossa própria vida, e chega um momento em que os pais perdem
o governo sobre nós. Eles percebem que perderam esse controle. E eu pergunto para os jovens, quando seus pais percebem que perderam o controle sobre você, que você já não é mais aquela criança controlada por eles, onde é que eles vão te encontrar? Será que eles vão te encontrar no templo, como Jesus? Ou se eles vão te encontrar nas festas, nos bailes, nas baladas, nas drogas, na prostituição? Pense nisso por um momento. Pense nisso por um momento. Será que em sua imaginação você consegue ver claramente Jesus guiando a tua vida? Se você conseguir, se a imagem for clara aí no seu coração de Jesus guiando a tua vida, saiba que essa é a vontade de Deus para você. Essa é a vontade de Deus para você. O plano de Deus não é outro. Se você fosse um carro, Ele ia controlar o seu motor. Se você fosse um computador, Ele ia controlar aí seu HD, os programas. Se você fosse um avião, Ele ia sentar ali na cabine de comando. Mas você é um ser humano, então Ele quer guiar o teu coração, Ele vai controlar o teu coração. Como Jesus se entregou. João capítulo 15 deixa transparecer isso. Acheguemo-nos a Deus, porque Ele continua ávido por relacionamento. E eu não estou falando de falar, de pedir, de falar. Existe algo mais profundo que isso. Amém? Que Deus nos abençoe. Domingo após domingo esse convite vai estar disponível para você. Que convite, pastor? Um convite para que você tenha um relacionamento puro e sincero com Jesus. Porque Ele está de braços abertos esperando. Se você nunca teve relacionamento com Jesus, e pelo que você tem ouvido, eu queria estender esse convite para você. Você pode ter um relacionamento puro e sincero com Ele. Você precisa sinalizar, você precisa dizer eu quero, e você precisa receber o abraço do Senhor. Existe alguém aqui essa noite que deseja ter um relacionamento puro e sincero com o Senhor Jesus, que deseja entregar a sua vida ao comando de Jesus? Existe alguém? Existe alguém que quebrou esse relacionamento em algum momento e que deseja fazer isso ou reatar? O Senhor nunca virou as costas para você. Talvez a sua dor, o seu problema, o seu desejo foi tão grande que você não conseguiu enxergar a presença de Deus do teu lado. Mas se você sente a necessidade de reatar, existe alguém aqui essa noite? Perceba que esse convite ainda está disponível. Conseguimos do domingo passado chegar neste domingo, chegar no dia que se chama hoje. É a garantia que eu te dou. Eu não tenho garantias para os próximos dias, para as próximas horas. Há alguém aqui essa noite? Eu peço que você fique de pé. Toda a igreja, vamos ficar de pé. Vamos adorar de pé. Vamos lembrar essa música que diz que o que interessa a Jesus é cumprir a vontade do seu Pai, e o que passou disso, o que passar disso deve ficar para trás. Vamos adorar de pé, de olhos fechados, olhos abertos, como você quiser. Deus, nós amamos aprender mais de Ti, amamos os Teus exemplos, amamos, ó Deus, ver como o Senhor viveu e como o Senhor venceu o mundo. Eu creio que falo pelos meus irmãos. Continua nos inspirando, Senhor, continua nos motivando. E eu peço que o Teu Espírito continue convencendo o homem de que esse relacionamento é bom, é frutífero, é desejável, é imprescindível para as nossas vidas. Abençoa o Teu povo aqui, hoje e sempre, em nome de Jesus.